Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Os primeiros dias de 2026 já iniciaram. Essa palavra está sendo lançada no dia 4 de janeiro, que é um dia especial, porque eu celebro 42 anos de vida nessa data. Quero fazer aquilo que eu mais amo fazer na minha vida, que é compartilhar a palavra de Deus. E eu sinto que Deus me chamou para compartilhar uma palavra profética com você hoje. A passagem que nós vamos estudar um pouco mais está lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16. Para que a gente possa entender, na verdade, essa palavra é uma oração de Davi em resposta àquilo que Deus falou com ele. Quero te explicar o contexto aqui. Davi tem uma conversa com o profeta Natã. Essa conversa com o profeta Natã é tão boa que Deus responde a Davi dizendo: Davi, eu vou te abençoar muitíssimo. Davi ouve do Senhor que Deus viu algo no coração dele que ele não tinha visto antes. Ele viu um homem que amava a Deus. E Deus começa a prometer sobre Davi e sobre a sua família coisas grandiosas. Deus, ele diz que vai cuidar da família de Davi. Deus diz que vai cuidar do nome de Davi. Deus diz que vai honrar a vida de Davi. No versículo 16, Davi responde exatamente isto para Deus: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? Quem sou eu? Davi faz duas perguntas. Deus, quem eu sou para ouvir todas essas belezas que saem da sua boca a meu respeito? Essas grandiosidades que o Senhor profetiza sobre mim. Nos versículos anteriores, Deus estava falando que Deus realmente vai abençoar muito Davi, que Deus ama muito Davi, que o seu filho iria construir uma casa de adoração a Deus. Deus, ele fala coisas maravilhosas para Davi, e Davi ouve tudo isso e pergunta: quem sou eu, Senhor? Que nós possamos ter um coração humilde para entender que tudo que vivemos, tudo que vemos veio de Deus, é por Deus e é para Deus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós não estávamos lá com Deus quando Ele criou o início de todas as coisas. Nós entendemos que foi exatamente com o seu falar que os céus foram criados, que a luz foi criada. As montanhas se firmaram com a declaração da voz do Senhor. Quando nós entendemos que nós somos tão finitos comparados a um Deus que é infinito, tão pequenos a um Deus que é o grande eu sou, a nossa resposta só pode ser essa, como Davi teve: Deus, quem sou eu diante de tudo isso? A gente vive num tempo em que todo mundo quer ser algo grande, um nome grande, uma fama grande, projetos grandes, serem reconhecidos pelos homens, pelas instituições, pelas cifras. Mas o que Davi nos ensina, ele que teve tudo isso, Davi é considerado o rei da era dourada de Israel, um dos reis com mais riqueza já existentes na vida, na história do povo de Israel. Davi, ele é benquisto, o povo amava o seu coração justo. Davi era um guerreiro, ele venceu grandes batalhas. Davi, ele teve muita influência política, poder, mas diante de tudo isso, ele fala: nada disso importa. A pergunta que ele fez a Deus é: quem sou eu? Eu não sou digno de receber tudo isso. Isso me lembra João Batista, ouvindo de Jesus que precisava batizá-lo ali nas águas do Rio Jordão, e ele fala assim para Jesus: quem sou eu? Eu não sou nem digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno de estar diante de ti. Que nós possamos entrar em 2026 com um coração humilde, porque a palavra de Deus fala para nós: os humildes de coração, estes serão exaltados. A gente vive num tempo em que todo mundo procura as suas significâncias.
os seus sonhos a serem realizados. Que nós não sejamos como todo mundo, porque nós não fomos convidados a viver como todo mundo. Que nós sejamos aqueles que obedecem à palavra de Deus e sabem com clareza que o que mais vale não é ser a pessoa que tem muito reconhecimento dos homens. Naquele dia, lá na frente, nós iremos ouvir de Deus: ou servo bom e fiel, eu te conheço, ou servo mau e negligente, aparta-te de mim porque eu não te conheço. A minha oração é para que você seja conhecido por Deus. Como é que você consegue ser conhecido por Deus? Quando você dedica o seu coração a Deus. Quando aquilo que mais você busca não é o reconhecimento dos homens, mas é exatamente o seu coração quebrantado, seu espírito contrito, adorando a Deus. Afinal, Jesus nos advertiu, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Davi, ele faz essa pergunta: quem sou eu? E o que é a minha família para ti? O nosso Deus é um Deus de gerações. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus de Davi, Deus de Salomão. O Deus que faz grandes coisas, ele entrega a sua palavra, ele entrega o seu amor, ele entrega a sua presença, Shalom, para viver de geração após geração após geração. Que você aprenda que o que Deus quer fazer na sua vida não é somente para você. Deus, ele quer grandes bênçãos para você, mas é para que os seus filhos vivam exatamente desta maior bênção. É o relacionamento deles com Deus. O seu relacionamento com Deus vai moldar a próxima geração. A sua intimidade com Deus vai fazer com que os seus filhos, eles entendam que o propósito na vida não é ser grande aos olhos dos homens, mas é ser grande aos olhos de Deus. Quando Davi faz essa pergunta, ele faz essa pergunta para Deus porque Deus já havia dito para ele: eu vejo você, eu cuido de você e eu abençoo abundantemente você e a sua casa. Mas tudo isso originou de uma conversa, como eu disse para vocês, entre Davi e o profeta Natan lá atrás. E a conversa começa com Davi chegando ao profeta Natan e falando uma coisa. Ele fala assim: profeta, aqui estou eu, no versículo 1 de 1 Crônicas 17. Aqui estou eu morando em um palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece em uma simples tenda. Davi mostra o que estava dentro do seu coração. Ele não estava buscando uma construção de um palácio de cedro para si mesmo cada vez maior. Davi não entrou em 2026 pensando: qual é o carro melhor que eu posso ter para mim? Qual é a casa maior que eu posso ter para mim? Qual é a rede de network mais poderosa que eu posso ter para mim? Quais são os sonhos maiores que eu posso realizar para mim mesmo? Ele não faz nada disso. Ele diz: eu estou morando num palácio de cedro, que eu não sou digno disso, não sou merecedor disso. Isso é fruto das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, da graça abundante de Deus. Mas Davi, ele fala algo mais: eu estou morando aqui enquanto a arca da aliança está em tendas. Tendas, simples tendas. Davi mostra no seu coração que ele quer construir um lugar de realeza, de excelência, de grandiosidade na sua vida para o Senhor. O que Davi nos mostra é que ele vive de fato aquilo que ele disse em Salmo 27:4. Uma coisa peço, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele tem um espaço especial, de primazia, o mais importante em seu coração, preparado para Deus. Ele diz que o palácio de cedro que os homens podem enxergar
não é o mais importante na sua vida, mas o trono que está no seu coração, que Ele preparou para que o Senhor se assente, este é o mais importante. Eu oro para que 2026 você entre neste ano com um coração como o coração de Davi. Ele não pensou, eu quero um palácio maior. Ele pensou, eu quero construir um tabernáculo de louvor e adoração a Deus. E eu quero que este tabernáculo seja o meu maior projeto neste ano. Minha oração e a minha palavra profética para você é para que você entre neste ano sabendo que o mais importante para você é a construção de um tabernáculo de adoração e oração na sua casa, na sua família, no seu coração. Nós entramos esse ano num tempo de transição. Daqui a alguns meses, nós estaremos numa nova casa de adoração, de oração, que Deus está nos dando, nos entregando em forma de milagre. É milagre tudo que Deus está fazendo. Meu coração, ele bate muito forte ao ver que Deus ele está expandindo as tendas, Ele está esticando as cordas e Ele nos convida a nós participarmos de tudo isso. A minha oração é para que você faça isso na sua casa, no seu coração, na sua família, que você possa olhar para Deus e falar assim, Deus, primeira coisa que eu quero buscar é satisfazer o Senhor, é engrandecer o Senhor, é louvar o Senhor. Que Deus te abençoe e que esse ano de 2026 seja cheio da presença de Deus. Essa presença gera paz, alegria, esperança e você caminha no poder do Espírito Santo. Tudo quando eu e você entendemos que o nosso propósito aqui agora não é a construção de palácio de cedros, mas é de nossa casa de adoração e oração ao Senhor em nossos corações. Deus te abençoe.